bem-vinda a mais um episódio do Promundo Pod, o podcast do Instituto Promundo. E hoje o nosso tema é um tema que está chegando agora em agosto, que é o mês das paternidades, e vamos falar sobre primeira infância, cuidado e a transformação que começa cedo. Porque antes de falar, a criança escuta. Antes de andar, ela observa o mundo ao redor. E antes de entender o que é cuidado, ela sente no toque, na presença, na escuta. Hoje o Promundo Pod recebe um convidado que há décadas dedica sua vida a lembrar o mundo de que o começo da vida importa e importa muito. Estou aqui com meu querido Vital Dieudonné, é professor, escritor, ativista dos direitos da infância e uma das maiores referências na educação infantil no Brasil. E quiçá no mundo também, né? Foi assessor legislativo no processo de criação do Marco Legal da Primeira Infância, colaborador da Rede Nacional da Primeira Infância e atua em diversas iniciativas nacionais e internacionais que colocam o cuidado no centro das políticas públicas. É com ele que a gente conversa hoje sobre o que significa educar, cuidar e garantir o direito de ser criança. Vital, que prazer enorme estar aqui com você. Você não imagina, Miguel, quanta alegria eu tenho de vir conversar com você e com o seu público, que eu sei que é grande, sobre tema tão relevante. Talvez a gente ainda não descobriu, a humanidade é recente, tem poucos milhões de anos, né? Não descobriu o que significa ser criança para uma humanidade que quer evoluir, que quer progredir, que quer ser melhor. E a gente esquece bastante a fonte. E aí, consequentemente, não temos uma possibilidade de construir uma sociedade mais sólida sobre uma base que não é consistente porque não recebeu o afeto, o amor, o carinho que tinha direito, que precisava e que ia constituir a sua personalidade. Então, o tema é relevante, eu estou muito feliz de estar aqui conversando com você e com o seu público sobre esse assunto. A gente fica muito feliz, Vital, pelo seguinte: nosso tema também do podcast é ressignificando masculinidades e paternidades. E aí eu fico, né? Nós homens aqui falando sobre primeira infância, que delícia, né? Porque geralmente é um papo que tradicionalmente vem de uma perspectiva mais feminina das mulheres, né? E aí vem essa curiosidade, Vital, na sua vida, por que que a primeira infância te chamou tão atenção para que você pudesse seguir uma carreira, filosofar a respeito, trabalhar ativamente para que as leis pudessem mudar no Brasil para valorizar a primeira infância? Miguel, eu acho que o que me tocou mais profundamente, que fez eu me mudar, porque eu estava no âmbito do ensino universitário. Uhum, E quando eu estava fazendo o mestrado, um dos temas que eu estudei foi sobre a situação da infância. uhum, E identifiquei tanto sofrimento infantil por falta de cuidados, por falta de valorização da infância, por falta de sensibilidade dos adultos, uhum, que eu digo, não, isso não pode continuar, uhum, tem que mudar. Aí depois eu também participava de organizações internacionais, uma delas é a Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar, que surgiu no pós-guerra, após a Segunda uhum, Guerra Mundial, para atender as crianças órfãs da uhum, guerra. Né? uhum, Então, está no DNA dessa organização um olhar sensível para as crianças excluídas, abandonadas, as crianças do sofrimento. E então, juntando esses dois lados, tanto os meus estudos de pós-graduação quanto essa inserção profissional no âmbito internacional da UMEP, eu percebi que precisava alguém, e eu era um dos, né, uhum. que ajudar a mudar essa realidade, a Ou seja, situação. tornar a primeira infância uma prioridade absoluta. Isso. Uhum, Inclusive, quando houve o processo constituinte no Brasil para elaborar uma nova Constituição, a Constituição uhum, Democrática de 1988, no ano de 1986 e 87, nós começamos a trabalhar, eu estava trabalhando na educação infantil no Ministério da Educação na ocasião, a construção de um conjunto de concepções
para colocar na Constituição sobre a criança. Uhum. E aí surgiu um movimento nacional chamado Criança e Constituinte, onde nós criamos Isso já no final dos anos 80 para a Constituição mesmo. isso já para a Constituição. Então, o movimento foi tão sólido, tão consistente, com tanta participação, todos os estados criaram uma comissão estadual como nós tínhamos a nacional. E tudo numa rede, fazíamos os debates, as discussões, a construção de propostas e para chegar até os constituintes. Mas tínhamos que fazer também a sensibilização dos constituintes. A maioria, 90%, eram homens. Ou seja, você já estava atuando aqui em Brasília nessa advocacy dentro do Congresso Nacional para pautar esse tema. Isso. Eu estava no executivo, mas coordenava um movimento nacional para sensibilizar o senador, os deputados constituintes e a sociedade, canalizar para lá, para o Congresso, para a Assembleia Constituinte, as propostas da sociedade. E dali surgiu o artigo 227 da Constituição. Foi o ápice, né, o ponto mais alto do conjunto de ideias que estava se formulando no Brasil sobre quem é a criança, quem é o adolescente. Na época a gente usava o termo criança e depois... porque a ONU, na Convenção dos Direitos da Criança, ela fala de child, que é 0 a 18 anos, né? Então, mas nós começamos desde cedo a fazer uma distinção de criança e do adolescente. Criança e adolescente. Tanto que, se você vê no artigo 227 da Constituição, ele fala: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar com absoluta prioridade os direitos da criança e do adolescente. Perfeito. E daí o Estatuto da Criança e do Adolescente usou essa mesma expressão para fazer a lei. E o que ajudou muito, né, uma definição de leis mais segmentada, né, nesse sentido de poder apoiar melhor essas diferentes fases da vida. Foi por ocasião, pelo fato de eu estar coordenando a Comissão Nacional Criança e Constituinte, me envolvi tanto com instituições, ministérios, tinham 8 ministérios na nossa comissão, além de 11... Nossa, já intersetorial dessa 9 forma. organizações da sociedade civil. E juntos, tudo muito coordenado, muito conjugado, a gente levou para o Congresso para a Assembleia Nacional Constituinte essas propostas. Então, esse fato me possibilitou a me envolver na discussão sobre o Estatuto da Criança e depois nas leis sequentes, por exemplo, a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e, última, o Marco Legal da Primeira Infância, que aí já é uma coisa específica para 0 a 6 anos, nesse conjunto de 0 a 18. E, Vital, nesse movimento que você estava fazendo, estava integrando, quantos homens tinham participando nesse movimento pela criança? Olha, na nossa comissão, eu diria que a gente tinha 4 homens e 4 ou 5 e umas 10 mulheres. Porque representando, por exemplo, o Ministério do Trabalho era uma mulher. Representando o Ministério da Justiça era um homem, porque acho que era, não sei se ele era representando o Ministério da Saúde era uma mulher. Previdência e Assistência Social era uma mulher. Da Educação estava eu representando a Educação. E assim, então, era majoritariamente mulher. E nos estados dependia de quem fosse coordenar, se era a delegacia do Ministério da Educação, então era ou o delegado ou a delegada. Então a gente tinha ambos os sexos trabalhando. E como foi assim, convencer um congresso de maioria de homens, né, que não tinha uma percepção talvez tão sensível sobre a importância, né, que antes era o Código do Menor. Né? Eu tenho até uma cópia, né, do Código do Menor aqui no escritório para servir como uma referência histórica. Como é que foi mudar a cabeça dos deputados, dos senadores naquela época? Nós trabalhamos 2 linhas, Miguel, e eu acho que isso também no assunto paternidade, na compreensão do homem de quão importante é ele ter um vínculo afetivo, ou criar o vínculo com o seu filho, com o seu bebê. Nós também trabalhávamos durante a Constituinte em 2 âmbitos. Um é o conceitual, é o teórico, é o sociológico, baseado em evidências, trazer ciência para dentro da discussão. Então a gente mostrava essa realidade, quão cruel ela era com pessoas tão meigas, tão sensíveis, tão delicadas, ou até com adolescentes infratores, violentos,
Mas quão insensível, né, nós estamos. E a segunda linha é dentro da gente. Qual é a tua criança? O que criança você foi? Que criança você Que lindo. tem a Vocês já contar? trabalhavam Já isso naquela trabalhávamos, época? Uhum. porque eu dizia assim, todos nós fomos criança e guardamos as idades da vida como constitutivas do nosso ser. Nós não deixamos de ser jovens por sermos adultos ou idosos. Não deixamos de ser criança por sermos jovens. Apenas nós damos sobressaliência para uma idade, para um conjunto de ideias e de sentimentos, de operações, de fazeres. Mas as memórias afetivas, a experiência, os valores vividos, tudo aquilo que constituiu o seu entendimento do mundo está dentro de você como base. É lindo isso, né, Vital? Porque a gente faz muitos grupos autorreflexivos de homens, né, dentro das práticas do programa H, programa P, e uma das questões que a gente tenta tratar para uma autorreflexão é esse menino dentro de cada um de nós, né? E como isso puxa uma coisa mais humana da gente, né, da criança dentro da gente. Tem um caso que não é só de homem, mas é o caso até de mulher, que também era. Vou contar essa breve narrativazinha. Numa creche comunitária, tinha uma senhora que trabalhava nessa creche, mas ela se recusava a dar banho em criança, em bebês. E a gente bom, isso é um assunto tão do dia a dia de mãe, né? E então, em conversas, em roda de conversas, ela foi de quem é a criança que nós fomos, quem nós fomos. E ela chegou a revelar que ela tinha sido uma criança abusada, uma criança maltratada, e ela tinha tocar no corpo da criança é como se um adulto estivesse tocando no corpo dela, bebê. Então ela tinha esse trauma. Né? E que fazia com que era difícil ela se relacionar respeitosamente com o corpo de um bebê na hora do banho. Então ela fugia disso porque senão ia recordar a infância dela. Pois bem, então aí foi feito um trabalho com psicólogo, tudo para que ela pudesse superar esse problema e voltasse a ter tranquilidade com a sua criança interior. Eu acho que às vezes a gente tem que pedir perdão, né? Para uma coisa que a gente foi na infância, para que a gente reestabeleça a amizade com a nossa criança interior. Eu acho que é isso que os homens estão precisando também, Miguel. Muitos, né? Não todos, mas reencontrar a sua criança interior, dar a mão a ela, fazer as pazes e dizer assim, nós somos amigos. Você é a base da minha personalidade, eu construí sobre a minha experiência, mas você está comigo para manter esse olhar de ternura, de fraternidade, de vontade de descobrir, de encontrar, de abraçar, de ser abraçado e desenvolver esse sentimento de fraternidade. É interessante, né, Vital? Isso é uma coisa que me toca muito, porque quando a gente vê a definição de saúde, né, um estado de completo bem-estar físico, mental e social, a gente acaba vendo que o homem, na sua trajetória, já tem pouco espaço para a questão da saúde física, os que mais morrem, questões de suicídio, saúde mental hoje é um problema seríssimo. Mas os espaços que nós temos exatamente para se tocar nessa criança, eles não existem, que é a saúde social. Muita gente pensa que, por exemplo, um bar, um futebol é um espaço de saúde social. Não, é um espaço de reafirmação de performance, né? De masculinidade rígida, de masculinidade que só tem 3 assuntos, mulher, futebol e churrasco, né? E o homem passa muitas vezes uma vida inteira sem ter um espaço de saúde social, que é exatamente isso, um espaço que ele possa refletir de repente, sobre a sua criança interior. E a gente não abre esses espaços de jeito nenhum. Né? Ou seja, a gente reforça ainda mais nos espaços de homens esse espaço, né, da reafirmação que ser homem é uma performance. Né? Ser homem não é o ser, é performar. Né? E eu acho que muito bonito a sua fala, né, nesse movimento, porque agora me tocou muito, fiquei até emocionado, como a Constituição brasileira é valorosa, né? Porque teve lideranças como você que tentaram tocar aquele mundo, aquele universo de transição por um lado de saúde social, né? Para que eles entendessem isso.
reconhecer, por exemplo, a criança como pessoa Hum. e não como um futuro adulto. Mas se Uhum. vê a diferença entre ela é Interessante. pessoa na plena dignidade humana desde o começo da vida. Lindo. E o ser pessoa é ser sujeito da sua própria história. Uhum. É ser responsável ou corresponsável num mundo de interações, de interdependências, mas a que assina o seu próprio nome. E então eu acho que essa sensibilidade que está lá na Constituição, embora em palavras técnicas, mas a criança sujeito de direitos e direitos inalienáveis e que devem ser assegurados com a prioridade das prioridades, né, pela família, que às vezes deixa a criança de lado para cuidar de outras coisas, pela sociedade que pensa em tantas outras coisas, inclusive em futebol e Copa do Mundo e política, e esquece as nossas infâncias. E pelo Estado, que o Estado, não, eu tenho que regular a economia, eu tenho que É, gerar emprego, isso. mas e as crianças que são a construção de uma proposta de uma sociedade de inovação, porque a criança é inovadora, a criança é criativa, a Uhum. criança é descobridora, porque ela Um tem que cientista nato, né? isso, cientista nata, ela tem que construir o mundo que ela não possui dentro dela, né? Então, se a gente compreende mais quem é a criança na sua constituição, eu acho que a gente vai perceber quanto o mundo vai ganhar o dia que todas as pessoas, os homens, as mulheres, os jovens, os adultos, os idosos, olharem para a criança com admiração, com expectativa e com desejo de apoio, de apoiar, né? Não, você tem uma fala muito forte, quer dizer, você diz cuidar é um ato político, Hum, né? É uma fala que geralmente é colocada como uma fala sua, importante, né? é. Como é que a gente leva isso para uma comunidade extrema vulnerabilidade entender o que você está falando nesse sentido? Que eu entendo, né, dentro dessa política de Uhum. Brasília, o que a gente fala, mas dentro de uma comunidade, para um pai, como é que ele pode sentir que ele tem o direito de cuidar também? Não é um dever só, né? É um direito. Que eu, na minha paternidade, foi tão agradável, foi tão interessante, né? Eu passei o ano passado, por exemplo, pela síndrome do ninho vazio em casa. Eu vou pensar, muito se fala que é uma característica das mulheres, né? Mas eu olhava assim a parede e as lágrimas corriam, né? E tudo mais por terem dois filhos que saíram muito bem, saíram para projetos lindíssimos, etc. Mas eu senti porque eu fiquei sem o cuidado, não sei, me deu essa sensação, né? E você coloca esse tema também, que cuidar é um ato político, é um ato que vai além também dessa perspectiva do interpessoal, é uma coisa comunidade, é uma questão de sociedade, né? Como a gente se posiciona como uma sociedade do cuidado. Mas como é que a gente traduz isso para um pai que está no seu dia a dia, né, pegando 3 ônibus, trabalhando muitas vezes na construção e tendo tantas dificuldades para encontrar essa criança interior e para sentir esse privilégio de que cuidar é um direito, não é um dever? Olha, Miguel, eu acho que todos nós temos mais facilidade de entender que cuidar é um ato psicológico Uhum, e biológico, de saúde, de proteção, e familiar. uhum, Isso é muito simples de compreender e eu acho que todos têm essa noção. uhum, Eu cuido para que a criança esteja bem, uhum, para que ela se desenvolva, tenha saúde, não corra risco e tal. Mas quando começa a entender que esse cuidado está formando um cidadão, uhum, e esse é a forma como eu converso, a forma como eu toco, a forma como eu olho, a forma como eu crio expectativas em relação à criança, estão sendo como que injeções de um adulto que tem autoridade, tem experiência, que tem reconhecimento por parte da criança e que é modelo, porque a uhum, criança olha para claro, os pais como modelo. claro. Então, que é uma injeção que forma a base da personalidade da criança. Então, essa criança, ao crescer e no crescimento, ela vai se inserindo no mundo com essa base. Então, se eu conseguir
conversar com meus filhos, passar para eles o valor de contar a verdade, não mentir, de ser honesto, de ser verdadeiro, de ser sensível para o que sofre. Eu estou formando um adulto que pensa uma sociedade respeitosa, uma sociedade de respeito, uma sociedade de valorização do outro, de corresponsabilidade com o bem-estar coletivo. Então, acho que o cuidar é um ato político, porque ele está formando o cidadão para uma sociedade que precisa e que deve e que tem um impulso interior para ser melhor. Então, eu acho que essa dimensão do cuidado como ato político valoriza muito mais na compreensão dos pais os atos de cuidado afetivo, familiar e de alimentação e de vestuário que estão dando. Vai muito além, né? Vai muito além. Porque o cuidado, ele permeia muito mais de uma questão provedora, Isso. na realidade, né? É. Agora, como fazer isso no Brasil de hoje, Vital, que a gente está vendo que muitas vezes a política é o não cuidado, né? Não cuidado na forma de dialogar com o outro, nessa masculinidade extremamente rígida, que muitas mulheres acabam tendo que entrar nisso para também tentar se posicionar, como se tivesse um modelo hegemônico para se falar com a outra pessoa, que nas redes sociais acaba trazendo para o ódio, para uma relação rígida, e que a gente vai nas comunidades, isso também é propagado, né? Como entender que o cuidado é um ato político no sentido também daquilo que vai contra essa política do descaso, essa política muitas vezes do não cuidado, porque é concorrente. Tem política com P maiúsculo e política com P minúsculo. Essa que você descreve, que é a política do cotidiano, assim, da competição, da luta pelas suas próprias vantagens. Essa é uma política com P minúsculo e ainda ela é partidária. Por que se fala em política partidária? Porque o partido é uma parte. É uma das visões, é um dos lados, é uma fração. E a política, com P maiúsculo, é aquela que vem da origem da palavra, que é polis. Polis, em grego, é cidade. Por isso que vem o ser humano é um ser político, é um ser da cidade, é um ser da convivência. Que os romanos usavam a palavra civitas, que é cidade. Aí vem cidadão, é o habitante da civitas. Então, quando a gente pensa na polis, na política, com P maiúsculo, é aquela concepção e a organização da vida coletiva de forma harmoniosa que as pessoas gostem de conviver. Quase uma comunidade. Quase uma comunidade. Então, o problema da nossa política partidária com P minúsculo, que é do egoísmo, da busca de vantagem, da supressão do outro, da competição para... essa política, ela é muito pequena. Ela é míope. Ela não está enxergando qual é a verdadeira dimensão do ser humano. Está apenas vendo aquilo que poderíamos dizer assim, uma coisa muito primitiva de competição de sobrevivência. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente tem um marco legal da primeira infância que foi constituído nessa visão de comunidade, né? De comunidade, com a sua participação efetiva. Então, depois da Constituição, teve o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas agora a gente tem um marco legal da primeira infância no Brasil. Que é uma lei muito original. Primeiro porque ela pega todos os direitos da criança. O Estatuto também fez isso, né? Só que o Estatuto pega geral de 0 a 18 com mais atenção à adolescência, porque era o período que, na época da elaboração do Estatuto, estava chamando muita atenção da sociedade. Então, tinha que encontrar formas de resolver esse espaço de problemas de infração, de violência, de drogadição, etc. E com o tempo foi se vendo que o sistema de garantia de direitos estava voltado para atender todos esses ambientes, foi necessário a gente dizer, mas vamos olhar agora com mais especificidade para os primeiros anos de vida, porque ali a ciência está nos dizendo que ali é que se forma o sedimento, a base.
Quando E se qualquer filme que mostre, né, Vital, é chocante, assim, os neurônios, como eles se formam, a reprodução celular, é uma coisa, assim, que a primeira infância é se o cuidado é ato político, cuidado na primeira infância é um ato super político, é, né, para é, a sociedade como um todo. é. E voltando ao assunto marco legal da primeira infância, uma vez um amigo meu que é jurista, do advogado, ele diz assim que é a lei embora não use a palavra, as suas entrelinhas falam de afeto. Uhum. Eu acho que o cuidado, eu estou agora escrevendo Ah, uma interessante. interpretação, uma Uhum. explicação sobre o marco legal da primeira infância, então estou tendo oportunidade para mostrar como uma coisinha que fala lá sobre dever do poder público organizar uma ambiência de amamentação, de aleitamento materno para as mulheres que estão em privação de liberdade. Olha, Miguel, que sensibilidade do legislador ou do marco legal da primeira infância para um grupo de mulheres que estão Fundamental. aprisionadas, que Exato. têm um bebê ou que estão grávidas, que vão dar à luz e que vão ficar com esse bebê no período de aleitamento. Uhum. Então, se não houver uma salinha que ela possa se recolher sem Lógico. o barulho, sem a presença de um policial armado, sem aquele peso do ambiente, Uhum. porque o bebê tem direito à paz. Naquele momento tão sereno, de tanto afeto, de ligação quase que biológica com a mãe, né, por causa da alimentação, do seio materno, o bebê tem direito a um momento de serenidade, de paz, de carinho, de afeto, do olhar terno da mãe, da mão tocando no rostinho dela. Então, o marco legal da primeira infância, eu estou dando um exemplo Uhum. de um parágrafo de um artigo em que ele colocou lá que deve, nesses ambientes prisionais, criar um espaço adequado para o aleitamento Uhum. materno, para a alimentação do bebê. Essa questão das entrelinhas, Vitor, ela é tão importante que no marco legal se fala da paternidade ali também, né? Sim. Então eu vejo desdobramentos incríveis que estão como base o marco legal. Então a ideia da brinquedoteca em presídios para a visita de crianças na primeira infância com seus pais, para não ser um trauma, na Uhum. realidade, essa visita, mas ser um momento realmente de criação de laços, né? Uhum. Então, a gente está vendo isso acontecer em Alexânia, me parece, né? Que o presídio colocou uma brinquedoteca que os homens agora recebem seus filhos na brinquedoteca, não naquele espaço de presídio que a gente vê em Uhum. filmes e coisas assim. Eu tenho certeza que foi a entrelinha do afeto do marco legal da primeira É infância, possível, né? né? Que É, aconteceu isso. é como também a escuta da criança em juízo, né? Uhum, O marco legal também deu um avanço nesse sentido e depois houve um desdobramento. O uhum, Conselho Nacional de Justiça estabeleceu normas e tal, com base em experiência de juízes do Rio Grande do Sul, de uhum, outros lugares que tinham já, dizendo assim, a criança e o adolescente que vive uma situação traumática de violência, ou de exploração uhum, sexual, de abuso ou de o que for, ela é um testemunho para ajudar o juiz a analisar o uhum, caso, né? uhum, uhum, Então, eu visitei recentemente o Tribunal de Justiça de Lusiânia. uhum, Lá tem uma juíza, que é a doutora Célia Lara. É impressionante como ela conseguiu, no tribunal, ter uma salinha que é uma brinquedoteca. A criança chega, verdade, é tem ali verdade. uma pedagoga, ou uma Uhum, psicóloga, ou uma assistente social, uhum, que fica brincando com a criança, construindo, jogando, cantando, tal, e recebe um pedido de uma pergunta para fazer, uma coisa assim. E ela transforma aquela curiosidade da juíza em uma forma de que a criança se ponha à vontade para narrar, ou para desenhar, ou para construir. E aí, esse depoimento, né, é tão respeitoso, porque é livre e a criança não percebe, porque antes, quando começaram a fazer esses depoimentos, era como que uma revitimização da uhum, criança. Me conta exatamente. como é que fizeram, te abusaram de Uhum, ti. uhum. Então ela vai sofrer duas vezes, E né? num espaço que
já É, é um espaço intimidador, é. né? Então agora está começando a acontecer isso de fazer esses ambientes de jogo, de brincadeira, de bem-estar. Como a política com P maiúsculo, como você colocou, ela traz esses desdobramentos, né? Então, por exemplo, trocador, antes em shopping centers, era somente no banheiro das mulheres. É, Hoje já se coloca o trocador como banheiro ou da família, ou é, também ali é, na porta do banheiro masculino, né? é, E eu não tenho dúvida que isso vem a partir, né, desses planos de ação da primeira infância, a partir do marco legal da primeira infância, né? é, Eles tiveram realmente uma participação muito efetiva, né, naquilo que se planejou e o que a sociedade começou a demandar dessa política com P maiúsculo, né? Eu lembro, por exemplo, que eu também, em 98, quando eu tive o Lian, eu tive que pagar para ver o parto. veja só. Hoje já é proibido, né? É, Hoje não se pode. Eu lembro que eu fui na primeira consulta de pré-natal e na clínica que eu fui, quando eu entrei com a Cláudia, só tinha uma cadeira para ela sentar. Eu não era visto, né? é, Então, tudo isso realmente, assim, como é essa coisa dos ambientes, a preparação do ambiente para a primeira infância e a participação efetiva do cuidado como um ato político, ele é importante até dentro de um consultório médico, é. né? O Ministério da Saúde tem um programa para Pré-natal do parceiro. pré-natal do parceiro, é. Isso. Então e quando fizemos o texto do Marco Legal, tinha um assunto lá, Miguel, que foi bastante questionado. Tinha gente que Uhum. não concordava. A licença paternidade. Não, por que que o pai, por que como vai ainda, isso é muito oneroso para a empresa. Aí diz, não, peraí, a gente vai botar na lei da empresa cidadã, o governo Isso é ressarce, importantíssimo. né? Ressarce a empresa por aquilo que ele pagou durante aqueles São dias de 15 licença, dias, né? né? E então a empresa não vai ter prejuízo. Bom, então com isso passou as coisas. Mas aí tinha uma, uma deputada, membro da comissão especial, que estava analisando o projeto de lei Uhum. que depois virou o Marco Legal da Primeira Infância, ela disse assim: se vocês deixarem esse artigo aqui, ó, eu peço vista do projeto e seguro ele. Por quê, deputada? É porque as mães lá do meu bairro, lá do meu lugar, do meu estado, vão me chamar e dizer assim: deputada, a senhora aprovou isso aí para os maridos ter licença para ficar em casa Sem fazer nada, né? sem fazer nada, vão beber cachaça e depois vem em casa bater na gente? Então, havia aquele entendimento que o homem, tendo licença paternidade, Uhum. ia dormir em casa, ou ia beber, ou ia brigar em casa, não ia perturbar a mulher. E então é uma concepção que é preciso mudar. Daí, então, nós colocamos para conseguir aprovar esse dispositivo, surgiu a ideia de colocar lá que os homens têm direito a essa licença paternidade, mas tem que apresentar um certificado Certificado do de que curso que fez tem um até curso. no Ministério. Aí uma colega minha, que é da área do direito trabalhista, diz: olha, Vital, mas se é direito do homem, você não pode botar Uma coisa condicional, né? Uma uma condicional. condicionalidade. Uhum. Aí eu digo, mas senão a gente não aprova. Então deixa. Porque o direito à alimentação Uhum. é também um direito irrevogável de cada pessoa. Lógico. E, no Uhum. entanto, o Bolsa Família tem condicionalidades. E vamos lhe dar o direito, vamos lhe dar a Bolsa Família, mas você tem que ter seus filhos na escola. Uhum. Então, é uma condicionalidade. Então, ele teve a condicionalidade do curso. Pois bem, o Ministério da Saúde montou um curso, milhares de homens fizeram o curso, que é umas palestras, uma É. conversa, né? Uhum. E foi, eu acho que são formas de aos poucos ir mudando as mentalidades, né? Então a experiência dos homens que vivem esses 15 dias ou 20 dias com mais os 5 que a Constituição já lhe confere, durante 20 dias, embalando o seu bebê, cantando para ele, levando na cama. Se a mulher deixar que ele dê banho, porque se ele tiver jeito também, né? Porque às vezes ele também não sabe segurar um bebê, mas que ele aprenda, ele vai sentir
aquela pelezinha, aquele olhar terno do bebê adormecendo, ao colocar no berço, de noite ele acorda e diz que eu levanto, em vez de ser a mulher para levantar, ver por que ele está chorando. Então, ele vai criando aqueles vínculo afetivo de tal sorte que ele diz assim, esse bebê é minha vida. Mudou a minha vida a partir do momento que eu o encontrei como meu filho, não como filho da minha mulher. E o homem tem uma coisa interessante, quando ele visualiza isso, ele começa também a se autocuidar mais. Hum, Ele começa a ver naquela criança a importância que é a saúde dele também, né? também. Não o dinheiro dele, mas a Aham. importância da saúde dele. Então tem vários estudos que mostram hoje, né, que homens que cuidam se autocuidam melhor, né? Eu acho, Vital, você teve uma experiência como pai maravilhosa, né? Então, foi uma coisa. Mas como é que foi para você? Da onde veio isso, assim, que já é uma coisa inerente a você? Porque a gente não é formado para cuidar, né? Desde criança, é dizer que o homem não chora, é dizer que o homem não faz isso, não pode, que você tem que ser um provedor. Como é que foi essa experiência de paternidade? Você tem um filho maravilhoso, né? Está na Índia agora. Você escreveu um livro sobre ele, né? Eu li o livro, fiquei encantado. Como é que foi essa experiência? Da onde veio essa sua sensibilidade? A gente não sabe o mistério, né? Hum, Não, eu acho que existe um mistério na relação do pai e da mãe com o seu bebê, com a sua criança. uhum, O que é um mistério? O mistério vem, a origem da palavra mistério vem da admiração, né? uhum, É, uhum. é, você fica encantado com alguma coisa. Na hora que você tem um olhar sensível para o bebê e vê o que está acontecendo nesse corpinho, que tem um interior que se revela, que brilha nos olhos, que aprende a sorrir, que aprende a aceitar o carinho com A interação, né? A interação. interação. Então, nesse relacionamento, a gente vai descobrindo o fantástico. Então, eu acho que a gente, diante da criança, eu desenvolvi essa sensibilidade para mim. De um lado, claro, a preocupação, a responsabilidade, o Lógico, cuidado, no sentido de que eu sou responsável, junto com minha mulher, pelo lógico. bem-estar dessa criança. Então, tem ônus, tem um Uhum, custo. uhum, Né? Tem o acordar de manhã cedo, uhum. cedo, tem o levantar de Sem noite, dúvida. tem a cólica que você tem que procurar ajudar a resolver, né? Tem o apoio necessário para a mulher quando ela está cansada e estressada por causa do cuidado permanente, mas tem também aquele deslumbramento com a novidade que essa criança lhe apresenta todos os dias. Então, esse deslumbramento te faz ser um pouco contemplador. Aí eu me encantava de ver uma criança brincando, porque o brinquedo dela é muito mais criativo do que o meu foi. Embora o meu tenha sido uma fase maravilhosa no interior, com a zona Ah, rural, com a maravilha. família Na grande, muitos rua, irmãos, com a muitos criançada. primos, Que delícia. e na Subindo rua, em na árvore. natureza, balanço e tal. Mas ah, cada criança é um mistério que vai se revelando aos poucos. É como se a gente tivesse assim. Tem uma brincadeira que as mamães, os pais também fazem com a criança, né? É, pôr um pano, se esconder e aparecer, se esconder e aparecer. É uma brincadeira que Piaget interpretou isso como uma forma de formar a imagem, a permanência da imagem no cérebro, né? Você Uhum. construir no cérebro uma imagem que, apesar de você não estar vendo, ela existe. Mas isso é um assunto do Piaget. O que eu queria trazer esse exemplo para mostrar assim, esse brincar de esconder o rosto e aparecer é um pouco uma metáfora desse encontro que eu, pai, tinha Uhum. cada dia quando eu chegava em casa do trabalho e via meu filho correr para me abraçar, ou ele estava esperando para eu brincar com ele, ou estava na hora de ele tomar banho, ele disse: "Papai, hoje você que vai me dar banho". Então esse deslumbramento com o novo diário de cada criança vai mostrando que o que eu sei do mundo, Miguel, é muito pouco. Uhum. O que eu sei do meu trabalho é uma rotina que eu faço todo dia.
mas o que eu sei com a criança é uma invenção de cada dia. Sem dúvida. E eu fico pensando, Vital, é uma pergunta que vai exatamente nessa visão hoje mais mercadológica que a gente tem da vida, né? Eu estava, semana passada, eu entrei numa loja de brinquedo, há muito tempo eu não entrava, porque meus filhos já estão grandes, né? Mas eu resolvi entrar. E a segmentação é muito clara. Você tem os brinquedos para meninas e os brinquedos para meninos. Então, essa coisa de poder subir na árvore, sair, etc., parece que tem uma coisa hoje que é direcionada para o consumo. Então, vamos lá para o Hum. consumo. Aí, quando a gente vê o consumo, os brinquedos que estão direcionados às meninas estão relacionados ao cuidado. Que ali Hum. tem casinha, ali tem a boneca, ali tem o bebê, ali tem a papinha, ali tem todo esse direcionamento. Quando você vai para a ala dos meninos, né, até brinquedos de primeira infância mesmo, né, você tem ali o foguete, você tem as ferramentas, você tem luva de boxe, você tem espada, né? Hoje não tem mais arma, Os graças a tanques Deus. de guerra. Exato. Então, me parece assim, ficou uma coisa muito clara que brincadeira se tornou um consumo onde as brincadeiras de menino têm que ser da porta da casa para fora e da menina da porta da casa para dentro, né? Como mudar isso, Vital? Como fazer com que as pessoas entendam? Porque a gente, por exemplo, faz grupos autorreflexivos com homens, né? Pessoal, homem não brinca de boneca e tal. A gente bota a boneca para exatamente trocar a frase. E o homem cria uma habilidade muito rápido. E eles gostam da brincadeira. E Uhum. eles se sentem mais próximos. E quando vão para casa, tem esse primeiro contato, essa primeira coisa. Como mudar essa concepção, né, que muitas vezes tem essa muito rígida, né, Uhum. essa divisão que o homem não pode se envolver no cuidado. Eu acho que uma coisa que ajudaria muito, que ajuda, o que realmente acontece, é colocar as crianças na creche e na Uhum, pré-escola. É muito importante a criança ter na creche um hum, ambiente de interação que não é separado meninos e meninas, nem uhum. nos brinquedos, nem nas atividades, é tudo conjunto. Então, as crianças têm possibilidade de interações mais diversas possíveis e o uso dos mesmos materiais. Essas crianças certamente vão ser adultos que vão ter uma visão mais dialógica. eh, Ou seja, essa política pública com P maiúsculo, isso, né? é. É isso que Então, estava acho que tem um colocando. papel importante, Uhum, né, das instituições educacionais, a creche e pré-escola, para que formemos adultos mais compreensivos dessa realidade homem-mulher, tá? O que, da fraternidade dos dois. Mas a outra coisa que eu pensaria assim, importância de mudar, você próprio deu o exemplo, né? uhum, É fazer oficinas em que se brinca de tudo, né? uhum. E aí a experiência vale mais do que um argumento lógico. Você pode argumentar que o homem não é isso, aquilo, mas se ele não tiver uma experiência, não transforma, né? O que transforma o mundo é o viver, né? Uhum. É o experimentar, é o tentar fazer, e não é uma teoria, né? Você tem uma fala que eu gosto muito, que pedagogia tem que ser uma pedagogia que une saber e sensibilidade, né? O que significa educar com afeto nesse ponto? Assim, o que é? É isso? É poder criar condições para que crianças, desde muito cedo, entendam essa importância da interação com o outro, com a outra, que não é uma questão de distinção, seja racial, seja de gênero, seja. O que é o educar com afeto? Se a gente pega a origem da palavra pedagogia, que vem Uhum, do grego, significa paidos gogen, paidos é criança, né? Gogen é conduzir. Então era conduzir a criança para o preceptor, para o uhum, local de aprendizagem. Então, na verdade, o pedagogo não é o ensinador, ele uhum, é o, ele é o acompanhante, é o que uhum, vai dar aquela presença para a criança chegar lá. Onde que ela até quer chegar? Aonde que ela quer chegar nela mesmo, uhum, no seu eu. Por isso que educação
também tem a origem do educere, do latim, que é tirar de dentro, puxar para fora. Então, a função do pedagogo, na verdade, é fazer com que a criança seja autenticamente ela. Como? O mandamento mais importante, né, que tinha no Antigo Testamento, e Jesus repetiu, é ama ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque a gente se ama a si mesmo. E alguém que não ama a si também não consegue ter amor ao próximo, porque ele está revestido de um ódio, de uma revolta, de um desagrado, de um descontentamento. Então é preciso fazer as pazes consigo mesmo. Por isso que a gente falava da criança interior. Eu tenho que ter essa paz com a minha criança interior para eu poder também ir ao encontro da criança interior do outro. Bom, então a pedagogia é educar para a sensibilidade, com afeto, por quê? Porque é isso que faz a humanidade. Tem um livro muito interessante do Humberto Maturana, é um biólogo francês, espanhol, chileno, e em que o livro chama Amar e Brincar, os fundamentos esquecidos do humano. E aí eu pergunto, que fundamento do humano é o amar e o brincar? E ele tem uma explicação que é a seguinte. Os primeiros hominídeos, aqueles que foram os que podíamos considerar, aqui está começando a humanidade, consciência, né? Se eles tivessem competido, brigado, um tentar destruir o outro para se afirmar, eu vou pegar essa comida para mim, sai daqui de perto, eu vou te matar porque eu tenho medo que tu vai pegar esse animal que eu matei para eu comer. Se eles tivessem brigado, eles teriam se extinguido. Mas eles entenderam que cooperando, se ajudando, se autodefendendo, se protegendo coletivamente, eles estavam mais fortes. Então, essa proteção mútua, que na verdade é o sentimento de fraternidade, de solidariedade, que é o amor, é o fundamento da humanidade. E a outra é o brincar. Porque a palavra brincar, segundo o filologista brasileiro Antenor Nascentes, ela vem do latim que é vinculum. Aí vem vínculo, vrinco, brinco. Então, o que acontecia? Os adultos, seja o pai ou seja a mãe, quando nasce um bebê, lá naqueles primórdios da humanidade, eles estabeleceram essa relação lúdica de brincar com a criança. E isso criou um vínculo, criou um elo. Então, o brincar provém desde o início da humanidade como fundamento que deu solidez para as relações humanas, de compromisso, de corresponsabilidade, de solidariedade, de fraternidade. Então, o que faz humanidade não é a guerra, de um destruir o outro, de um bombardear o outro. O que faz a humanidade é o encontro, a festa, a celebração, é o abraço. Então é isso que eu acho que a verdadeira pedagogia política é aquela que constrói a possibilidade do abraço. E tem uma coisa que você também coloca que eu acho que é fundamental, é a escuta ativa de crianças, né? A gente não escuta as crianças, né? A gente não sabe escutar. A gente ouve o barulho, né? Ouvir a gente é muito bom de ouvir barulhos e tudo, mas escutar a gente tem muita dificuldade, né? Que esse é um elemento também, né? Na própria brincadeira, como escutar, não brincar como se fosse algo, até na paternidade, né? Eu estou brincando para ver se passa o tempo aqui, né? Não, uma oportunidade de escuta, né? Oportunidade de fazer esse contato com a criança interior. Mas o que é essa escutativa, Vital? Como é que você... Eu acho que é o reconhecimento de que a criança é capaz, que a criança é competente, que a criança sabe das coisas. Tudo que a cerca interfere no seu entendimento, no seu pensamento, na sua pesquisa, na sua sensibilidade. Então, a criança tem algo a dizer sobre aquilo que a cerca, daquilo que a atinge, aquilo que a afeta. Então, vamos supor, o que significa
verdadeiramente escutar a criança, é colocar-se no nível de entendimento, de conhecimento dela para captar o que ela está querendo me dizer. Porque o ser humano é um ser de comunicação, Uhum. essencialmente Essencialmente, eu acredito comunicativo, né? nisso, exato. É tanto assim que a linguagem é exclusivamente humana Uhum. e foi o que permitiu as pessoas se entenderem, Uhum. né, pela linguagem, seja ela verbal, seja Isso, gestual, seja lógico. de outras formas, artes, etc. Então, o ser humano é um ser de comunicação. Então, e não passa a ser um ser de comunicação na adolescência ou na vida adulta, depois que ele fez um curso de escolar. Ele é um ser de comunicação desde o ventre materno. Quando a Uhum. mulher está com o bebê, com o feto, ele já dá seus chutezinhos. Uhum. Ele já reage à música ou à briga que tá acontecendo à volta dele. Ele descansa mais se o pai passa a mão com afeto na barriga da mãe. E logo que nasce, ele está criando uma nova linguagem para os adultos, novos assuntos, está determinando opções, escolhas e atividades e pensamentos dos pais. Então, a criança está comunicando pela simples presença. Imagina quando ele começa a sorrir, quando ele começa a dizer as primeiras palavras, quando ele pede alguma coisa, quando ele reage e protesta com alguma coisa. Então, em todos esses momentos, ele está transmitindo o seu entendimento daquela situação. A gente às vezes pensava assim, a criança não sabe nada, então não vou nem conversar com ela. Uhum. Bebê não fala, então por que eu vou conversar com o bebê? Ele não entende, ele não conhece minha língua. E hoje a gente sabe que o bebê entende pelo tom da voz, pela ternura da palavra, pela velocidade do som. Ele está captando o seu mundo interior, que você transmite através daquela palavra. Então, se eu estou com raiva, minha palavra será muito diferente de se eu estou Uhum. carinhoso, né? Se eu estou tranquilo. Então, essa palavra, no momento de tranquilidade ou no momento de raiva, ela tem uma outra tonalidade. Uhum. Uma vez um colega meu contou uma piadinha, disse assim, o, o filho foi estudar fora. Aí ele mandou um telegrama, ou um telegrama para o pai. Pai, me manda dinheiro. Tá, o pai pegou e mandou. Depois veio mais um outro. Pai, estou precisando. Aí quando chegou o terceiro, ele abriu e falou para a mulher dele, olha só nosso filho, que coisa, só vive pedindo dinheiro. Mas a mulher perguntou, sim, mas se ele está precisando. Sim, mas pelo menos pedisse com jeito. Sim, mas como é que ele falou? Olha aqui, ó, pai, me mande dinheiro. E a mulher perguntou, como é que tu querias que ele tivesse escrito? Pai, me mande dinheiro. Então, o tom, né, que eu... Não vai estar naquela escrita de um telegrama, né? Isso, mas o tom da voz modifica o sentimento. Com certeza. Então, quando a criança conversa, quando ela fala, eu tenho que ter a sensibilidade para captar na tonalidade, como ela tem sensibilidade para captar na minha tonalidade o verdadeiro sentimento que a gente está tendo, né? Então, eu acho que escutar a criança é um ato de identificação, de reconhecimento da potência que aquela criança tem de me dizer algo de sentido, algo de valor que para ela tem significado. E essa comunicação é um alimento, né, para os adultos também, quando eles reconhecem que isso é algo que transforma também a vida deles, né? Mas o que eu fico assim pensando, Vitor, como que no mundo de hoje a gente consegue. Agora, tem exemplos, né? Eu acho que nas suas andanças pelo Brasil, você está vendo muito movimento de prefeituras, de municípios, de conselhos, de redes de proteção, que estão tentando fazer uma transformação nesse sentido, de criar condições que a família enxergue isso, que o pai e a mãe enxerguem. Quais os exemplos, Vital, que você tem no Brasil hoje, dos planos municipais que estão ocorrendo de primeira infância,
que você acha que está indo realmente na direção certa, que vai transformar uma localidade ou um estado aqui do Brasil? Os planos municipais pela primeira infância, quando elaborados conforme a rede nacional recomenda, Uhum, elaborados participativamente, ou seja, convidar o máximo possível de pessoas que têm algo a dizer uhum, sobre a criança para juntar as várias opiniões, os vários entendimentos, os vários conhecimentos e as várias sabedorias e construir um conceito coletivo. uhum, Quem são as nossas crianças no nosso município, nesse território, uhum, que infâncias elas vivem, o que elas estão tendo de oportunidade de desenvolvimento e o que a gente está oferecendo e que mais deveríamos oferecer. Então, perguntas fortes, hein? isso. Então, construindo isso coletivamente, Uhum, é, as pessoas que participaram vão ter um outro entendimento lá no seu ambiente. Eu posso ser, digamos, professor de educação infantil, uhum. mas eu participei de uma conversa onde que tinha psicólogo, pedagogo, tinha assistente social, tinha juiz. Totalmente intersetorial, né? Isso, então Uhum, vou vendo os olhares uhum, diferentes. E aí, quando eu vou trabalhar no meu ambiente, seja no posto de saúde, ou numa visita domiciliar, ou na creche ou na pré-escola, eu estou já imantado por essa visão holística, abrangente da criança, construída nesse coletivo de elaborar o Plano Nacional da Primeira Infância. Então, o meu trabalho de pedagogo na educação infantil uhum, já vai ser mais aberto. uhum. Eu já vou ter referências dos outros setores. A mesma coisa ocorre com assistente social, com psicólogo, com Ou seja, eu advogado. não estou aqui para seguir um protocolo É, formal de, isso. de É, serviço a ser prestado para a população. É muito mais do que isso, é. né? Então, esses planos municipais, eu tenho uma grande Uhum, expectativa, uma grande confiança que eles são estratégicos para criar esse novo olhar da família e da sociedade, das organizações e do próprio governo para as crianças e as infâncias. uhum, Né? Porque às vezes a gente também está acostumado só a ver a infância do nosso filho, a infância da criança que a gente convive, uhum, mas as outras infâncias são fundamentais, são uhum, importantes, têm o mesmo direito. Né? uhum, Então, se eu tenho um amor ao meu filho, esse mesmo amor deve ser um trampolim ou uma catapulta para me jogar para amor às outras uhum, crianças. Né? É nesse sentido que o amor às crianças é meio que universal. Né? Se uma criança lá num país distante está refugiada, fugiu com a sua família e a família foi morta e ela foi acolhida, essa criança me importa tanto, tanto, uhum. quanto eu deveria, né? Exato, Porque, exato. afinal, ele é uma pessoa, um Uhum, ser humano e meu irmão, e uhum, irmão do meu filho. Então, eu não posso ser egoísta tendo um olhar exclusivo para minha família, uhum, porque vai ser um amor fragmentado, uhum, um amor conspurcado pelo egoísmo. Né? uhum. O vínculo ele é muito mais abrangente, né, É, nessa questão do afeto. E não tem como, né? Não tem como se restringir a um vínculo único, a alguma perspectiva única de formação do caráter, por exemplo, uhum, né? Então você precisa dessa amplitude e desse suporte. Por isso que a gente trabalha também muito no Promundo, Vital, com a questão da sensibilização dos profissionais de saúde, da educação, da assistência social, sobre a importância de tirar o homem da invisibilidade do cuidado, né? uhum, Porque é um vínculo muito forte, né? Quantas histórias nós temos tristíssimas, né? De quando se rompe o vínculo com o pai por um motivo, ou seja, por falecimento, ou porque abandono, ou porque não dá esse cuidado de atenção, ele é um sofrimento mesmo humano para aquela pessoa, que pode ser reproduzido no futuro, né? Então a gente precisa de políticas que possam. Eu estava até num posto de saúde, foi bem interessante, né? Numa comunidade, e a que nos recebeu no posto falou assim: homem aqui não vem. A gente não, os homens não vêm, toda questão de cuidado. Quando eu fui na recepção, a maioria eram homens. Ou seja, até eles presentes no para eles atendimento, eles discriminam. não eram ele não se enxergava que os homens buscavam sim, né? Hum, Mas não tinha essa sensibilidade para a questão do. Então, também trabalhar as políticas públicas nessa humanização, né, do entendimento
desse mais do que um conteúdo, por exemplo, pedagógico, né? Ser algo que traga pertencimento, né? Traga Hum. uma coisa maior, né? E aí, Vital, eu queria saber assim, são tantos anos de luta, né? Você está vendo aí todo um mundo também conturbado, mas há muita coisa interessante. Eu acho que você se alimenta muito, né, de ver que nos municípios que você visita, até como consultor da Rede Nacional da Primeira Infância, que eu sou um grande fã, né, para fazer essa visão intersetorial das políticas públicas, né? Dá para ter esperança, Vital, que a gente vai conseguir realmente, mesmo dentro dessa política com P pequeno, é, fortalecer a política com o P grande, né, que você colocou tão bem? Se não desse para ter esperança, a humanidade não teria criado, a sociedade, a cultura não teria criado o ditado: a esperança é a última que morre. Uhum, Por quê? Porque ela é um olhar para a utopia. E a gente precisa da utopia, precisa olhar longe, precisa enxergar longe, uhum, mesmo que a gente não alcance o topo do morro. uhum, Mas existindo um topo e olhando para ele, eu subo um pouco mais. uhum, Se a minha esperança, minha expectativa é muito curtinha, eu só vou caminhar até um pedaço. uhum, Mas se ela for grande, eu vou chegar lá. Então, mesmo que você não, digamos assim, a gente não vai realizar no ciclo da nossa vida a, aquilo que nós esperamos de uma sociedade ou de uma humanidade mais humana, mais respeitosa, mais fraterna, em que a família é um núcleo de afeto, de cuidado, de proteção, de corresponsabilidade de uhum, todos, é onde a criança tem o reconhecimento da sua presença, do seu valor, mesmo que a gente não alcance plenamente isso, mas é preciso que a gente tenha esse ideal para que ele alimente o nosso cotidiano, porque o cotidiano é duro, é sofrido, você vê é, tanta maldade, tanta violência, tanta exploração, tanta crueldade, né? uhum. Parece que a banalização da Ah, morte, a com certeza. banalização da... Uhum, Então, parece assim, puxa, não tem remédio, está perdida, a humanidade só outra. Na verdade, é, não está perdido porque dentro do ser humano existe uma pergunta fundamental: por que eu existo? uhum, Por que eu estou aqui? O que é que me trouxe à existência? Um acaso? uhum, Ou eu tenho uma possibilidade de, ao responder essa pergunta, fazer uma humanidade melhor? Tem um ditado que diz assim: uma prova de que Deus não perdeu a confiança na humanidade é que continuam nascendo crianças. Ou seja, nós também temos essa confiança porque está sempre nascendo, a água está brotando da fonte. uhum, É, a, a infância é um brotar, é o jorrar de uma energia de vida, de renovação. Então, a gente educando, cuidando bem das nossas crianças, com afeto, com carinho, com proteção, com firmeza, nós estamos alimentando essa fonte que vai contribuir muito para uma nova humanidade. Além do nosso trabalho normal na política, com P maiúsculo, tentando fazer com que os políticos de P minúsculo, de repente, percebam que uhum, eles estão perdendo muito em serem medíocres, que uhum, eles estão sendo pequenos demais para uma inteligência, para um coração que palpita na vida deles em busca da felicidade, em busca do bem, em busca da beleza. Então, eu acho que a gente tinha que despertar no ser humano, naqueles que não estão acordados para isso, que nós nascemos para algo maior, né? Para algo maior do que aquilo que a gente está acostumado numa vida mesquinha, né? E quem sabe a gente não começa um novo ciclo, né? Que isso já seja ensinado desde do pré-natal, Desde o né? pré-natal. Como você falou, um pai que passa a mão na barriga da mãe, É. muito carinho, já entendendo esse direito a dar e receber esse cuidado, né, Vital? Eu acho fundamental. Vital, muito obrigado pela sua participação. Então, esse foi o episódio com o nosso ilustre participante, professor Vital, no podcast do Promundo,
Promundo Pod, ressignificando masculinidades e paternidades. Até um próximo episódio.